Olá pessoal, tá começando o Drumete Completo, o seu podcast aqui onde a gente trata vários assuntos da atualidade. Compondo a mesa comigo aqui, meu irmão Vinícius Baltar. Opa! Meu outro irmão Bruno Carlos ali comandando a rapaziada, Clovinho. E hoje nós estamos com um convidado aqui que passou praticamente por todos os cargos possíveis da política. Foi vereador, foi prefeito, foi deputado estadual e agora é deputado federal. É um dono de uma persuasão muito grande, um poder de aglutinação muito grande. Casado com a Ana Paula há mais de 20 anos, pai de trigêmeos, saiu lá da rua Bem-TV pro Salão Verde da Câmara. Nosso convidado de hoje, com muita honra, é o deputado federal Maxi Lemos. Quero já te agradecer a presença e presentear você com a sua canequinha aqui. Muito obrigado, deputado. Essa questão de canequinha, não sei se as pessoas sabem, eu coleciono canecas, né? Por onde eu passo, legal. Já tenho bastante canequinhas lá. Se for lá em casa, vai ver uma coleção. Adoro caneca e adoro tomar café na caneca. Também prefiro. Eu não sou assim fã de xícara, aquelas frescuras. Nem aquele copinho americano. Agora eu gosto do copinho no bar, é sempre bom, cafezinho. Mas em casa eu gosto de tomar café na caneca. E água gelada também na caneca. Então obrigado pelo carinho. Bacana. Eu gosto muito. Tem até uma coxinha aqui. É, o Drumete. O Drumete. Pode colocar em uso já, hein? Aliás, eu queria, inclusive, depois entender isso. Depois vocês me explicam. Né? Tem um corte lá no Instagram lá que a gente, não acabar aqui, a gente... Olha, é um prazer estar aqui com vocês, revendo aqui os dois vídeos. Um já é um problema, dois, aí já viu. Bruno tá aqui também. O Bruno agora já... Pelo menos fez a barba, tá arrumadinho. Bigodinho. Tá bem arrumadinho. É um prazer grande estar aqui com vocês. Obrigado. Conversar com a juventude é sempre uma honra muito grande. A gente aprende muitas coisas. E a gente que tem algum tempo já na vida pública e na política, você tem que estar convivendo com a juventude, até para você se atualizar. Né? Porque as gerações vão passando, nós temos as nossas ideias, os nossos pensamentos, mas... as coisas vão acontecendo, as mudanças acontecem, novos tempos chegam. Eu, quando entrei aqui no estúdio, inclusive, Marquinhos está de parabéns, eu fiquei aqui muito impressionado com todo o equipamento que tem aqui. Esse aqui é um ambiente que, quando eu comecei a vida política, ele não existia. Né? A gente dava entrevista nas rádios, eu lembro, era rádio, dava entrevista na rádio Solimões, que hoje é Mauá Solimões, era o que se tinha naquele momento, né? Aí depois veio a Novos Rumos, né, que o Ismael e companhia fundaram aí a Novos Rumos. Mas esse ambiente, que é um ambiente que eu tenho vivido muito, né, semana passada fiz no outro podcast e a gente fala agora pela internet, são ambientes que não existiam. Você vê como é que é necessário você viver o dia a dia. E viver com a juventude, perto da juventude, é sempre um prazer muito grande. Eu que também ainda sou jovem, né, mas... Não, prefeito. Durante as reuniões de elaborar o programa, eu chamei o Max de prefeito 500 vezes aqui, já a primeira vez já falei prefeito de novo. É sinal que eu marquei seu coração. Aí, o deputado, a gente consegue tocar o programa, né? Porque a gente tem grandes parceiros, um deles é o Boteco Resenhando, lá do nosso amigo Macarrão, que é um grande parceiro nosso. A Mamoraria Baltar também é um cara que ajudou muito a gente a fazer continua ajudando a fazer esse sonho acontecer, né? E o Ateliê de Minas, que é do nosso grande amigo Emerson também, vários queijos, geleia. No finalzinho você vai ganhar até um brinde aqui do Emerson. Opa, Emerson, beijão, obrigado. Pra você aqui, isso. E, então, vale a pena visitar, hein? Eu conheço bem. Não, é uma delícia. A gente botou o queijo aqui em cima no primeiro programa, só que o pessoal perdeu até o rumo. Só o Bruno... Os comentários são assim, o Bruno vai comer queijo uns 40 minutos mesmo? Aí nós votamos pra tirar o queijo do Emerson aqui, porque é muito bonito. Regime, vai lá no Emerson, quer fazer regime, tem uma linguiça maravilhosa no pão, uma delícia. Vai fazer regime lá nele. É isso. Então, aí, continuando, Max, você estava falando, né, dessa questão das mudanças na comunicação, na forma de se comunicar, né? E hoje realmente você viveu muito essa transição, né? Você pegou uma época... A gente, da nossa geração, já considera que pegou uma transição, porque a gente pegou o começo da internet, né? O final do telefone. Você, então, que pegou uma época realmente da comunicação muito diferente, né? Muito, muito. Antigamente era mais difícil. Você, para chegar, comunicar com a população... Você era dos velhos tempos que você ainda panfletava no bairro, né? Ou tirava xerox do comunicado. E você não tinha como transmitir. Hoje você tem uma ideia ou tem uma notícia para dar, você colocou aqui em questão de segundos, você abrange a cidade inteira. Qual o nome daquele que era clássico, que era 2 pedaços de pau e no meio vinha o candidato? Galhardete. Galhardete, então, assim, época de Galhardete. A nossa época, quando você queria mobilizar o bairro,
Ou você botava no carro de som, que era um negócio que funcionava bem, porque entrava na casa das pessoas, mas também perturbava, incomoda. perturbava a cabeça das pessoas. Mas você ou fazia pelo carro de som, ou fazia panfletagem de casa em casa. Quando era um assunto assim de abrangência, como foi a emancipação, aí não era panfletagem na estação, na porta de mercado, era no papel mesmo. Mas eu sou, Vinícius, ainda do tempo, né, que era uma coisa que hoje não pode fazer de jeito nenhum, não façam isso, que era do tempo que a gente fazia o prospecto, um cartaz grande, né, do tamanho ofício, mais ou menos, tamanho ofício, e a gente fazia a cola com farinha de trigo num balde com uma trincha e a gente colava nos postes da propaganda. Botava um pouquinho de soda cáustica para derreter a farinha com a água. O Bruno estaria assustado, ele não viu isso nunca na vida. Então, né, ele não sabe. Já viu outros métodos, não esse. Não, quase um Breaking Bad, né? Farinha, água. Farinha, água, um pouco de soda cáustica para poder Perigoso. cozinhar a farinha. Aquilo vira tipo uma goma, né? Uma cola. Goma não, mas a cola era meio impressionante. E sabe onde, é super bom, né? sabe onde é que eu via isso? A minha falecida avó paterna, ela era de matriz africana, é Umbanda, e eles colavam aquelas bandeirinhas brancas exatamente com isso. Era um negócio com farinha de trigo ali, com arroz que fazia também, e colava aquela bandeirinha para enfeitar o terreiro. Não, sim, o arroz colava a bandeirinha. Agora, a propaganda, quando você tinha que divulgar alguma coisa em larga escala, no bairro inteiro, você fazia, imprimia na gráfica, ou fazia xerox, né? Mas na gráfica. Aí você, aquele cartaz, já ficava lindo, né? Vai divulgar o show, não sei de quê, baile, queimadão. Raça negra no queimadão. Não, eu fui, modéstia à parte, nem gosto de falar, porque eu arrumei muita confusão. Eu, quando assumi a prefeitura, primeiro eu proibi faixa espalhada para tudo quanto é canto, então tinha que o lugar ali onde podia botar a faixa, né? Que era uma de cada lado da estação e tal, porque as faixas ficavam espalhadas pela cidade. E eles colavam esses cartazes do queimadão, né? Que a gente fala queimadão, porque era o que mais tinha show ali, evento, baile, vocês não são de baile, né? Então, assim, vocês são de rave e como é que é? E balada. Agora enfim, é resenha em casa. Resenha. Agora é só resenha em casa, só fazer. Mas até aquela época tinha o queimadão. E eles usavam baldes e baldes de goma feita com farinha e com que a soda cáustica cozinhava a farinha, emprastava aqueles cartazes pela cidade toda, pelos postes, pelos muros, aquelas coisas todas. Então a comunicação, para a gente não perder o fio da meada, ela hoje é muito mais fácil, porém mais perigosa. Porque quando você colocava um cartaz que não era verdade, aquele cartaz era retirado, encontrava quem fazia, rapidamente tomava uma posição. O bem, quer dizer, eu falo para as pessoas, essa semana eu falei para um jornalista em Brasília, ele me perguntou o que o senhor acha da questão da internet, o que é importante? Olha, primeiro, o problema não está na internet, nos meios de comunicação, né? Não está nas plataformas, a existência delas. Deus não ia iluminar um cérebro de alguém para criar a internet, né? Isso é uma dádiva. Sim, lógico. Você imaginar que você posta uma coisa aqui, você está lá no Japão, chega na hora, sem fio. A globalização foi absurda. Quando você para pensar isso, você fica meio maluco, porque esse negócio aí, como é que pode funcionar isso? A mensagem chegar na hora, em qualquer lugar do planeta, e até fora do planeta hoje. Agora, deputado, queria só te cortar um pouquinho, a gente vai estar voltando bastante nesse assunto, mas aí, primeiramente, eu queria fazer uma pegada contigo, que é até uma dinâmica do nosso programa. Eu vi que você foi pai com 44 anos. Sim. Sim? Trigêmeos. Pô. Não é qualquer um que faz trigêmeos, né? 3 gols, pede música no Fantástico. Pressão sempre total. Fala um pouco, assim, dessa trajetória, o Max político e o Max político pai. A gente chegou até a pensar em fazer uma brincadeira contigo, em você pensar, assim, devagar, sobre a questão do década de 90, início da política, trigêmeos. Imagina se fosse quando você começou. Será que hoje a gente teria um Max advogado? Ou você continuaria seguindo no caminho da política? Olha, Vinícius, veja bem, a vida é um desafio todos os dias, né? Você vai vencendo os momentos. Você podendo planejar, é muito melhor. Lógico. Tudo que é planejado é bacana. Eu tive 2 atrás do outro e não foi planejado. Pois é, então assim, eu diria para as pessoas assim, eu tenho uma vida
organizada e sou muito feliz do jeito que ela está hoje. Eu tenho 3 gêmeos com 13 anos de idade, 2 meninas e um menino. Então, assim, minha vida é uma vida organizada. Você fala assim, o que você mudaria? Talvez eu tivesse filho um pouco mais cedo. Né? Talvez se tivesse uns 5 anos mais cedo, eles hoje teriam 18 anos, com a idade que eu tô, com a experiência que eu tô. Eu acho que eu já estava aí na beirada da formação deles. Uhum. Mas é o momento que aprove a Deus acontecer. Né? A gente, com um pouco de ajuda da tecnologia. Uhum. Então, quer dizer... mas eu vivo um momento assim muito especial, muito bacana, não tenho o que reclamar. Se eu pudesse escolher o momento, né, e com a pessoa certa, no momento certo, talvez tivesse filho, talvez uns 5, 6 anos, aí para que eles tivessem hoje 20 anos de idade. Para mim aproveitar seria, um pouco mais ainda para que eu pudesse ter condição de eles já maduros, ou pelo menos adultos, viver um pouco dessa experiência que eu vivo hoje. Está aqui comigo hoje, por exemplo, com vocês, batendo papo, um deles ou os 3. Ô, deputado, voltando nesse tema da paternidade com a comunicação, a gente vê que tem essa questão, né, do avanço da tecnologia, e o que o senhor estava falando, que a gente tem visto, né, matérias e coisas bem até difícil de falar, né? Coisas que estão acontecendo, por exemplo, naquele aplicativo do Discord, que até saiu uma matéria de pessoas que estavam se gravando, fazendo automutilação, etc e tal. Esse tema é um tema muito pesado, inclusive na paternidade. E eu queria, entrando um pouco nesse tema, de linkar um pouquinho da paternidade com esse avanço da tecnologia, com os meios de comunicação, inclusive para as crianças, né? Que é um tema sensível. Eu quero aqui completar a pergunta do Vinícius, dizendo o seguinte: eu aconselho todo mundo que puder planejar. Agora, à medida que acontece, fruto do amor, da relação, fruto do momento, e a pessoa está disposta a assumir, a enfrentar como tudo que a vida tem. Sim. Então, olha só, você não planejou. Então aí, você tem um casal de filhos hoje, Sim. a pior parte já foi. Já. Agora é educar, trabalhar o dia e noite para que possa dar a melhor educação possível, né? Agora, só para completar, a questão da relação de você ter família com política, essa é a tarefa mais difícil. É muito difícil você conciliar, porque, primeiro, política para você fazer bem feito, ou pelo menos de forma positiva, mesmo que você não tenha um acerto de 100%, você tem que ter uma dedicação quase integral. Claro. Eu estou aqui hoje, por exemplo, com vocês, eu já despachei cedo aqui em Queimados, já estou aqui com vocês, daqui a pouco eu estou indo para o encontro dos prefeitos com o ministro Padilha. Então, o sábado acabou. Então, isso é uma rotina na vida da gente. Então, todo momento que você pode, mesmo pouco, ele tem que ser intenso, entendeu, Vinícius? Uhum. Quem está na política tem que aproveitar cada centímetro de tempo, cada milímetro do tempo que você tem. É o meu caso. Eu, quando estou com eles, eu aproveito. 1 hora vale muito para mim, vale 10 dias. Até porque eu fico terça, quarta e quinta em Brasília. Eu atendo sexta-feira em Queimados, atendo segunda-feira no centro do Rio. Então eu fico segunda no meu escritório, de terça a quinta no Rio, terça a quinta em Brasília, sexta em Queimados, sábado é agenda de trabalho também. Sim. Então, o domingo, geralmente, à tarde, é o momento da gente falar, conversar um pouco, tá almoçando junto, os 5, para que a gente possa trocar ideia, saber como é que tá na escola. Né? Hoje, aí sim a tecnologia, agora entrando na pergunta do Bruno, que é um negócio muito atual, Bruno, que você falou. Então, a tecnologia, por exemplo, neste caso, me ajuda muito. Todo dia à noite eu falo por vídeo. Muito bom. Né? Eu consigo falar por vídeo, eu consigo acompanhar algumas coisas. Agora, o correto é estar junto, pele é pele. Quando você pode estar, tem que estar. Então, a vida do homem público, principalmente com a intensidade que a gente joga, porque não tem jeito. Você vai ser meia sola, meia bomba. Não tem como. Então, a gente é muito complicado. Essa é uma relação complicada. Agora, o Bruno, ao mesmo tempo que a tecnologia é importante, a gente falou dela aqui agora há pouco, nós temos hoje o lado negativo, que é o que eu estava querendo dizer agora há pouco. Deus não deu o talento, né, e o intelecto para criar essa ferramenta espetacular que é a internet, né, a fibra e tudo isso. Todo dia nasce um equipamento 5G novo. agora, que dizem que vai revolucionar de novo. 5G, os telefones, se você não trocar a cada 1 ano pelo menos, daqui a pouco você começa a ficar obsoleto. Eu agora ganhei um telefone há pouco tempo que a câmera parece que eu estou dentro da própria câmera. É um negócio assim, é tudo muito moderno. É positivo, é importante.
Hoje você consegue ler a Bíblia, eu leio a Bíblia no meu telefone, não preciso estar folheando a Bíblia. Estou no avião, estou lendo a Bíblia, está dentro do meu telefone. Quer dizer, tudo isso é importante, você transfere, você paga a conta, é um mundo maravilhoso. Agora, esse lado que o Bruno citou aqui é o maior complicador. É onde o negativo entra, Vinícius. É por isso que a gente precisa todo dia botar marco regulatório nisso. Não é possível você ter um aplicativo como esse Discord, que primeiro ele bota na cabeça da criança, que está na fase de formação de caráter. Você começa ali de 8 para 9 anos. Eu vi essa matéria, uma menina de 9 anos, de 9 anos de idade se mutilando. Porque é a hora da formação do caráter da criança. Quando está virando adolescente daqui a pouquinho. Primeiro, esses aplicativos colocam na cabeça da criança o que é a onda, o que é positivo. Positivo é mutilar, positivo é botar fogo na poltrona, positivo é fazer isso, fazer aquilo, é fazer do seu corpo um objeto de interesse sexual, porque se você não fizer, você está fora da onda. E ainda ganham dinheiro com isso. E ganha dinheiro com isso. Primeiro eles fazem essa lavagem cerebral. E aí você tem uma criança que está ainda com caráter, ainda em formação. E olha que acontece em todas as famílias, não é só no pobre que não teve acesso à informação, que não teve uma boa educação, infelizmente. Acontece em todas as camadas sociais. Primeiro eles fazem a lavagem cerebral. E daqui a pouco, essa criança e esse adolescente, ele está praticando, como nós vimos ali, aquela violência contra si próprio, contra a família, contra a sociedade, porque virou onda, porque a cabeça está convencida. Então essa é uma das partes podres desse mecanismo de velocidade e de tecnologia, que você tem imagens muito perfeitas, muito reais. Então é muito difícil. Então, assim, eu defendo que sempre que tem que ter marco regulatório para tudo. Quando você coloca limite nas coisas, tudo na vida tem que ter limite. A sociedade já vive com as leis, né? Tem lei criminal, tem lei para tudo. Então não é fácil. Então, assim, tem a primeira tarefa dentro de casa. Eu sou pai, né? Vinícius está aqui, é pai, vocês dois aí estão tentando, entendeu? Não tem a nossa habilidade, mas vamos desenvolvendo a habilidade. Aí, deputado, só pra gente, a gente vai voltar a pincelar isso agora na pergunta do amigo depois aí sobre a PL, né, que a gente já tá entrando nesse assunto. Não falei nem de PL, primeiro a minha opinião. Já tá entrando, vamos entrar nessa já. Eu queria fazer uma pincelada que tem um pouquinho a ver comigo também, da experiência que eu vivi, né, e vi a sua atuação ali de perto, que foi quando o senhor assumiu a Secretaria de Infraestrutura do Estado. E logo em seguida, você, além de todos os desafios que você teve, eu vi que teve lá a questão do Museu da Música, teve várias obras que você interviu, teleférico, entre outras coisas, mas eu acho que, de repente, o maior desafio foi a tragédia em Petrópolis. Sim, você viveu lá, né? Até pouco tempo. Eu fiquei na saúde, no hospital eu fiquei vendo, assim, só para minha experiência. É um desafio. A atuação de vocês na cidade é absurda. Primeiro, é muito difícil você conviver com qualquer tragédia. Em 2013, e aí eu posso falar, independente de qualquer coisa, eu e o Brandi, que coordenamos a força-tarefa de Queimados, eu era o prefeito e ele secretário. Você sabe que eu achei que eu tinha vivido tudo de mais sofrido por um gestor, por um administrador. Foi aquela enchente de 2013. Sim. Dezembro, né? Dezembro. 5 de dezembro, que nós tivemos aqui em Queimados. Então, nós tivemos 600 pessoas, famílias desabrigadas, algumas perderam suas casas, outros ficaram doentes. Morte nós não tivemos naquele dia, porque aí 2 pessoas depois ficaram doentes. Enfim, morte nós não tivemos, mas muita gente até hoje sofre de dramas psicológicos, psiquiátricos com esse assunto. Outro dia eu encontrei mesmo com uma menina, ela estava me contando que até hoje a vida dela é marcada pela forma que a violência pegou na beira do rio, por isso que depois nós derrubamos muitas casas e demos casas quase todas, está faltando muito pouco, para que as pessoas pudessem sair da margem do rio e ter suas casas. Então a gente pensou que ali a gente tinha vivido tudo. Quando chega naquele dia 15 de fevereiro do ano passado, a gente está em Barra Mansa, eu, o governador, a gente ia anunciar um pacote de obras para 21 cidades.
a gente vê aquelas imagens chegando pela internet, aquelas imagens avassaladoras, aquele aguaceiro todo, casa caindo, aquela imagem. A gente fica todo mundo dentro do teatro, do Sesc, lá de Barra Mansa, paralisado. Teve um bairro que o Morro da Oficina, né? Ele sumiu do mapa. Então, assim, a gente recebe aquela notícia. Aí, o que fazer? Olha a situação de impotência do ser humano. Faz o quê? Ventando muito, chovendo muito, confusão. E aí o governador, a gente toma a decisão, o governador anuncia a suspensão de qualquer atividade. Aí a gente raciocina, ele olha para mim e fala assim, o que você acha? Eu falei, governador, nós temos que ir para lá. Aí a segurança, o governador diz assim, impossível, governador, o senhor não vai. O senhor não vai, porque... Primeiro, não tem passagem pela rodovia, fechou a rodovia, o acesso. Tudo. Tanto vindo de sentido Juiz de Fora Rio, como Rio sentido Juiz de Fora. Então estava fechado, não podia chegar. Aí, e vamos de aeronave. Aí que o senhor não vai mesmo. Aí é que o senhor não vai mesmo, porque não dá, tá ventando muito, não tem nem onde pousar. Aí... O governador olhou para mim, olhou para o André Siciliano, que era o presidente da Assembleia. Mas nós vamos, né? Eu falei, vamos. Vamos conversar com quem vai pilotar a aeronave. Aí o piloto, que é o mais experimentado que tem, né? Hoje, ele diz assim, governador, eu consigo ir. Vai balançar um pouco, muita chuva, tem vento, mas a aeronave que nós estamos usando, eu me garanto. Né? E esse é o piloto mais experiente que tem no estado do Rio de Janeiro. Aí, o governador, vamos embora. Aí daqui a pouco, quando estamos entrando na aeronave, lembramos que o governador, ele já era, o Rio de Janeiro não tinha vice. O vice era o presidente da Assembleia. Não podia os dois, né? E a boa segurança, quer dizer, todo mundo orienta o seguinte, os chefes de poder, o sucessor não pode andar com o titular. Né? E o Adonis falou assim, não vai ter risco, pode ter certeza. Aí acabou, vamos nós três para lá. Não tinha onde pousar, Vinícius, nós pousamos na rodovia. Sim. Pousamos na rodovia, Na exatamente na BR-040. 040, e ali o corpo de bombeiros já estava, e aí nós fomos para o centro da cidade. Enfim, daí para lá, nós fomos vendo todas as cenas que marcaram as nossas vidas. De filme de destruição. Você mesmo, tinha carro né? em cima da árvore. Você tinha pirâmides de carro em cima do outro. Foram mais de 400 carros Você tinha resgatados. corpos, infelizmente, dentro do canal central de Petrópolis, passando sem roupa, com a pressão da água arrancava a roupa das Alguns pessoas. presos em poste também. Você tinha gente presa em poste, você tinha... talvez a cena mais terrível que eu já vi na minha vida foi uma ponta de ferro da ponte distorcida, a ferragem distorcida numa daquelas passarelas sobre aqueles canais no centro de Petrópolis, tem aquelas pontezinhas, só passa pedestre. Ela atravessou o corpo de uma senhora. Meu Deus. Uma coisa como se fosse um tridente atravessando uma ponta, enfim. E depois eu fiquei lá, e aí depois as cenas foram todas as piores, você pode imaginar. Bom, e nós fizemos uma mobilização, e aí o governador determinou quem tocaria a força-tarefa e me nomeou coordenador da força-tarefa. Eu não voltei mais para casa, essa é uma história, eu fiquei 16 dias sem ir em casa em Petrópolis. Quando foi 5h30 da manhã, as nossas principais equipes chegaram sob a coordenação do Rogério Brandi, a quem eu tenho uma gratidão grande por essa parceria, dedicação, e nós conseguimos uma coisa, assim, nós pegamos... A cidade pegou carinho com a nossa equipe. Sim. Então a gente passou a integrar a cidade, pelo gesto, pela dedicação de dias e noites, enfim. E a primeira coisa era limpar a cidade. E aí nós começamos a ter muitos problemas, que um dia eu vou contar, estou escrevendo um livro sobre essa tragédia, onde a gente conta, né, tudo o que aconteceu nos detalhes, mas o primeiro grande detalhe é onde é que você bota esse entulho todo. Verdade. Onde é que você bota, o Vinícius, o Bruno? Onde é que você bota que a gente imaginava que era 100 mil toneladas só? Eu achava que era 100 mil só. Eu acho, o deputado, assim, para eles entenderem melhor, é igual você ver um quadro de arte abstrata. Você olha, é uma bagunça tão grande que você não sabe... Assim, não sabe de onde começar. E aí começamos. Trabalhar, e aí muitos lugares não tinham acesso, enfim, foi... Definimos ali 24 horas depois um determinado local, onde está hoje na 040,
onde hoje já tem lá 400 mil, não é? 400 toneladas. São 400 mil toneladas de entulho. Sim. De pedra, barro, galhada de árvore, enfim. Nós conseguimos fazer uma força-tarefa, o Rio de Janeiro se uniu, muita gente, muita solidariedade, a Universidade Católica de Petrópolis, a UCP nos cedeu o centro, o ginásio dela, o pátio dela, enfim. Nós chegamos a colocar lá quase 200 equipamentos por toda a cidade. Eu saí de lá no dia 16 dias depois para tocar a vida, a secretaria, o Brandi ficou lá mais 40 e tantos dias. E depois eu quero muito agradecer um outro rapaz dessa cidade, muito importante nesse processo, que é o Pedro. Porque o Pedro, subsecretário nosso de obras, e hoje é presidente do DR, o Pedro foi que coordenou a nossa equipe técnica, que pôde identificar os locais mais drásticos para a gente entrar com obras públicas de contenções, de encostas, enfim, um negócio assim que está ficando lindo, Petrópolis, nesse aspecto, a gente fez um trabalho bacana. E eu, quando falo do Pedro, falo do outro, você puxa saco dessa turma, não é não. É um jovem de 30 anos, filho dessa cidade, o que mostra que a cidade tem muita gente com talento, preparado tecnicamente. Eu tenho uma vibração muito grande com isso quando eu vejo essa garotada que foi criada no entorno da gente se destacando e mostrando que é possível. Você vê, ô Bruno, lá em Petrópolis foram aplicadas algumas tecnologias que jamais foram já usadas em outras catástrofes, fruto dessa juventude, dessa turma que estuda o novo, né? A ciência é importante. Não estuda o novo, o moderno, o que aconteceu de novo, né? O que nós vimos acontecer lá. Então, o resumo, Vinícius, lá é que nós vimos uma cena de horror, de terror, coisas que marca a vida da gente. Eu, às vezes, acordo de noite pensando em gente debaixo de escombros, carros empilhados, gente chorando. E teve uma coisa, Max, que me chamou a atenção também. A gente ficava todo dia, né? A gente via você naquele ginásio lá, Ariel, Lombardi. Sim. E uma vez, um detalhe assim, e eu curioso. Lá no ML, né? Porque o hospital lá, o Alcides, lá foi muito pesado. Desceu uma rocha, uma pedra tão grande que o Ariel conversou comigo no privado, que ele falou que estava vendo como é que ia quebrar aquela pedra. Exatamente. Na Rua Tereza. Exato. Porque, você imagina, tá bom, mas tira a pedra ali, mas, irmão, como é que tira? Tem que combinar com a pedra. Mas você sabe que essa coisa da pedra foi uma polêmica tão grande, essa coisa da pedra, e o Ariel que foi o responsável. E teve fake news, que a população saiu correndo, que falaram que a pedra tinha porque a pedra deu uma mexida, ela deu uma movimentada. Aí daqui a pouco a população assim, tira a pedra. Como é que você tira uma pedra daquele tamanho? 2. Aí a solução é você explodir a pedra. Aí preparamos tudo, fizemos um levantamento e tal, tudo preparado para explodir. Aí, de repente, o pessoal da técnica, né, o pessoal que é dessa questão geológica, enfim, diz assim, tá bom, vocês vão explodir a pedra. Vai voar pedaço de pedra para dentro das casas, vai lá no centro da cidade, pode matar alguém quando um pedaço de pedra desse, pequeno, grande, enorme, o que você for, vai atingir alguém. Foi aí que eu digo para vocês, estudar, conversar, e chegou à conclusão que nós podíamos calçar essa pedra e usar um material ligante que pudesse estabilizar a pedra, que foi o que foi feito. Uma rede, no fundo, eu mesmo defendi que tinha que explodir a pedra. Até o momento ali, uma semana pensando o que fazer. Tá bom, secretário, o senhor vai explodir a pedra. Já passou pela sua cabeça que tem tanta casa no entorno que a hora que explodir a pedra vai atingir a casa de alguém, a testa de alguém, o carro de alguém. Só pode derrubar uma casa com um choque de uma pedra. Aquilo vira um projétil, né? Bom resumo. Então, essa decisão foi tomada. Então, foi assim, um mix de muito sofrimento, de muita emoção com o sofrimento. Mas, por outro lado, nós ganhamos muita maturidade de vida, primeiro, de vida. Valorizar a vida. Tive a mesma experiência. Eu saí de lá, Vinícius, com a vida transformada do ponto de vista pessoal. E ganhamos muita massa de informação, de experiência do que se deve fazer e do que não deve fazer. Né? Eu disse isso em várias palestras que já fiz sobre esse tema, de que Petrópolis é um case
para ser estudado pelos grandes técnicos, principalmente das grandes universidades públicas e até com os técnicos de escolas militares hoje, que você tem boas escolas militares com boa formação de bons engenheiros, que precisa ser estudado, e não dá, para encerrar esse tema de Petrópolis, não dá para você ficar vivendo Petrópolis a cada catástrofe. Você tem que fazer um planejamento de médio e longo prazo e tem que ter execução de obras de infraestrutura continuada. Hoje você tem uma leitura da onde você tem 20 grandes obras fundamentais para fazer Petrópolis, para não escorregar novamente todo esse lameiro e todo esse barro. E tem que fazer remoção das pessoas, dando casa para as pessoas, remoção, enfim. Tem tudo que precisa ser feito em termos de prevenção. Então eu saí de Petrópolis assim, com uma massa de experiência na vida pessoal muito grande, entendendo como a vida tem valor, como é importante a gente fazer o bem a cada dia e como é importante o gestor público colocar a emoção para fazer. Porque você sabe que você primeiro é o coração, ele que bombeia o sangue para o cérebro funcionar. Então é fundamental. Então, assim, você tocou num assunto que para mim é marcante do ponto de vista da vida pessoal e marcante do ponto de vista técnico, do ponto de vista da vida pública. Então, deputado, outra coisa que também está muito muito no assunto do momento agora, né, é essa questão da PL das fake news. A gente sabe que ainda não entrou para votação, né, o governo sofreu uma derrota, entre aspas, né, ele precisou tirar de pauta, e a gente percebeu, e aí existe um dado que 96% dos usuários brasileiros usam o Google como mecanismo de busca. E a gente viu que o Google meteu uma frase lá na primeira página já dizendo que era contra, e inclusive eles manipularam os mecanismos. Quando você procurava, porque essa guerra de narrativa hoje muda até o nome das coisas, né? Quando você procurava por PL da fake news, ele já te dava como PL da censura. Então, até um debate ético nisso aí. Então eu queria, claro que eu não sei tua posição ainda, e você tem bancada, tem uma série de coisas a seguir, eu não digo nem na intenção de saber o seu voto, nem nada disso, mas de saber primeiro se você sofreu alguma pressão por parte das Big Techs, o Google e o Meta e o Twitter, se te procuraram por e-mail, por telefone, de alguma maneira assim. E segundo, já estendendo um pouco a pergunta, há uma previsão do Supremo Tribunal Federal, porque foi provocado, tratar esse tema antes da Câmara, por causa desse adiamento. Eu queria saber também, como deputado, como é que você vê essa possibilidade da Câmara, entre aspas, perder a oportunidade de legislar antes do Supremo sobre esse assunto. São 4 coisas que você falou que são fundamentais. Primeiro, esclarecer a população que ninguém votou nem a favor nem contra do projeto. Esse é o primeiro ponto. Então eu queria aqui aproveitar, você me desculpe talvez um pouco da rispidez, chamar de mentiroso e mentirosa esse ou aquele cidadão que diz que fulano de tal votou a favor ou contra. Não teve votação. Então, primeiro é assim, são mentirosos aqueles que afirmam que o Max, que o Joaquim, que o Manuel, qualquer deputado tenha votado contra o PL ou a favor do PL. É mentira. Não que eu esteja me incomodando, com toda hora botam ali, é que eu falo da internet. Que toda hora aparece um sem vergonha, falta vergonha na cara para poder assumir verdades. Vai ali e bota um quadradinho com a minha foto. Eu até vi outro dia, achei até curioso. Tinha que melhorar um pouquinho a foto. Não botou lá como traidor. Traidor de quê? Eu não votei ainda. Ninguém votou. Só demonstra que tem que debater isso, né? Exatamente. São mentirosos. Sem vergonha. A mentira tá solta. Tem gente que é canalha. E outra coisa, tenta influenciar as pessoas. Infelizmente, influenciar o meio evangélico. Quero dizer para os evangélicos, vocês conhecem a minha formação. Eu sou um cristão que exerço minha função como tal, todo mundo sabe disso. Então você está sendo iludido. Não houve votação nenhuma, ninguém votou sim ou não. Mas, Max, o que houve antes do sim? O que houve antes do sim, dividiu direita e esquerda, foi para ter a urgência na votação. Porque isso eu defendo, Vinícius. Tem que ter o marco regulatório. Você não pode ofender a pessoa e falar uma mentira da vida da pessoa, que você pode matar um assim. Exato. Você inventa daqui a pouco que fulano de tal tá traindo fulano de tal. Morre uma pessoa.
Você chama a pessoa de ladrão com uma facilidade e daqui a pouco essa pessoa está com o crédito dele fechado. Você diz daqui a pouco que uma empresa está cometendo um deslize, está vazando não sei o quê. Por isso que eu pedi agora uma audiência pública no vazamento da usina nuclear de Angra, para esclarecer. Porque daqui a pouco o nego está acabando com o assunto. Tem gente que diz assim, esse cara matou o outro, olha que coisa perigosa. A gente montando a pauta, a gente até jogou uma matéria sobre, acho que uns 5, 6 anos atrás, que uma mulher... 9 anos atrás. 9 anos atrás, uma mulher foi na Baixada Santista. Na Baixada, acusaram ela de bruxaria. Acusaram ela de bruxaria. Você vê como é que é ela. isso? Então você vê. Então isso tem que acabar. As pessoas que mentem, que não tem vergonha na cara, falta do que fazer, o nome disso chama-se, a gente pode chamar de criminoso ou criminosa quem faz isso, isso vai ser resolvido. E às vezes você publica uma determinada matéria ou notícia mentirosa, você entra na justiça, você demora mês, 2 meses às vezes para poder extrair aquela notícia, mas ela já andou, é o que eu falei, a velocidade disso aqui. Então eu queria primeiro esclarecer esse ponto. Não se votou nada. Eu votei pela urgência, porque eu tenho 3 filhos em casa. E eu quero que tenha uma disciplina para como é esse aplicativo que nós falamos agora há pouco aqui. Eu quero que tenha um marco regulatório para esse aplicativo tirar do ar na hora, eu não colocar no ar um tipo de coisa dessa. Criança se mutilando, adolescente se mutilando, provocação sexual para fazer o bem a um monte de marmanjo. Eu quero que tenha um marco regulatório. É isso que eu quero. É mentira que não vai poder pregar o evangelho. É cascata. É mentiroso quem fala, não é isso. Muito pelo contrário, a internet está aí para pregar o evangelho, para mudar a opinião da igreja. Não é verdade isso. Então isso me irrita profundamente, porque as pessoas querem direcionar o pensamento do cidadão e da cidadã. Então votamos apenas a urgência. Porque eu quero urgência, um marco regulatório para o Brasil nessa área. Sim. Ô Max, Segunda coisa, só para fechar aqui com o Vinícius, o seguinte, te dizer isso. Segundo, quando você faz urgência, não é para votar no outro dia. É para que você abra o debate, como você falou aqui, para que as possas ter emendas. Teve quase 70 emendas. 70. Emendas. Então é a emenda que permite que o parlamentar que está contemplado naquela emenda, ele vai participar, o que não está em emenda. Por que eu não emendei? Porque as emendas que eu sonho, elas estão contempladas em quase 70 emendas de outros parlamentares de outros estados do Brasil. O debate tem que continuar, mas esse ano tem que votar essa PL de uma vez por todas, organizada. Eu, por exemplo, defendo uma coisa, Vinícius, muito importante. Eu acho que tem que ter varas especiais para cuidar só da questão cibernética. Não tem jeito. Só da questão de internet. O senhor seria a favor daquela autoridade pública que seria criada, que foi retirada depois? Olha, eu acho que você tem que ter autoridade pública, mas mais do que você tem que ter um judiciário com velocidade. Apareceu hoje uma matéria contra o Vinícius. O que eu tenho que fazer? Rapidamente protocolo, eletronicamente, Exato. Em 24 horas, retira e abre 5 dias de prazo para o sem vergonha provar que é verdade. Exato. E não o contrário, né? A Exatamente. justiça ser online também, né? Junto, né? Junto, Exato. online, Exato. 5 dias, só prove, por favor, o que o senhor disse aqui do Vinícius. Prova. Tem que ter até um Aí, link muito na bem. mídia, eu acho, cara. Se ele no 6º dia de manhã, ou passou 5 dias, meia-noite e 1, ele não provou, ele é um criminoso. Porque o dia que a gente fizer com a mesma velocidade que a notícia entra, ou pelo menos quase na mesma velocidade, acaba esse problema. Porque aí, essa meia dúzia que conseguiu construir poder, construiu poder, defamando os outros, tripudiando na desgraça das pessoas, essas pessoas vão virar criminosos com o 6º dia. Eu defendo o seguinte: varas especiais, tirando do ar imediatamente da reclamação. 2, não precisa ser prazo longo não, porque quem se comunica e fala mentira tem que estar com as provas na mão. Exatamente. Então não precisa fazer busca, diligência, não é nada disso não. O senhor, por favor, apresente as provas. Só tem 5 dias para o senhor protocolar as provas. Se passou meia-noite do 5º dia, não juntou as provas, condena, é criminoso. É isso que eu defendo. Agora,
É claro que para isso você tem que ter uma autoridade, tem que ter autoridade pública que regule isso tudo. Portanto, se eu disser para você assim, o projeto está bom, está completo? Não está. O projeto precisa ser melhorado. É por isso que a discussão está aberta. É por isso que a discussão está aberta. O deputado Orlando Silva, que é um talento muito preparado, por sinal, ele fez o que pôde. E esse projeto ele já veio do Senado, é bom que se diga isso. O Alessandro Vieira. Ele já veio do Senado. Então o que acontece? É fundamental agora os deputados debruçarem sobre o texto e fazer as suas contribuições para sair o melhor marco regulatório possível. O que não dá é para você atingir crianças, idosos, você atingir as pessoas e isso passar impune. Senão isso aqui que a gente está fazendo aqui passa a ser uma ferramenta até da morte. É isso que a gente precisa fazer. E essa questão do Supremo tratar o tema antes da Câmara? Isso, para mim, é o pior dos mundos. Nada contra o Supremo Tribunal Federal. Eu respeito muito a legislação, o Poder Judiciário. Ao longo da minha vida, quem me conhece, eu sempre cumpri todas as decisões judiciais na pessoa física, principalmente como homem público. Então, assim, eu respeito muito o Supremo. Acho que o Supremo está sendo corajoso em muitas decisões que tem que ser tomada. E essas decisões, às vezes, atingem a mim, a você. A gente fica triste, o outro fica aborrecido. É assim mesmo, mas a lei está aí, a Constituição está aí para ser cumprida. Agora, eu não gostaria de ver o Supremo legislando no meu lugar. Eu fui eleito, e você sabe disso, você é um estudioso. O deputado federal, ele representa a população. Então eu não quero o Supremo tomando o meu lugar de representante da população. E eu não sou de me omitir. Eu quero participar desse debate, quero chegar à conclusão e quero votar. E votarei segundo a minha consciência, com o coração disposto a corrigir o que é feito de errado. Agora, eu não gostaria de ver o Supremo. O deputado federal, ele representa a população. O senador da República representa os estados. Então, eu não gostaria de ver o Supremo legislando no meu lugar. Então, se você falar assim, se você pudesse pedir alguma coisa ao ministro Alexandre de Moraes, eu ia pedir aguarde, não legisle no nosso lugar. Porque a gente quer fazer agora. Ele foi provocado. Exato. O Supremo foi provocado, ele vai acabar tendo que tomar uma posição. O que é ruim. Por isso que eu acho, por isso que eu votei com a urgência. Temos que analisar, ter o melhor projeto possível. E é mentira que quer censura. Como pode? Como é que alguém pode, por exemplo, chegar para mim, o Max é a favor da censura? Como? A vida inteira eu fui democrata, a vida inteira eu fui democrático, a vida inteira eu coloquei à disposição. Eu nunca tive chapa branca para nada, eu sempre fiz questão de que as pessoas colocassem suas posições. Eu sou amigo de muita gente que fez oposição, por exemplo, quando eu governei Queimados. Então eu não tenho esse problema comigo. Então eu não sou a favor de censura, eu sou fruto da democracia, eu estou no meu 5º mandato. Graças a Deus e à população que sempre me desejou que eu continuasse. Então eu sou fruto da democracia. Então eu sou contra a ditadura, radicalmente contra a ditadura e sou contra a censura. Agora, é mentira quem está dizendo que tem que ter censura. Mentira. Essa é a verdade, a mentira. O deputado, voltando... Assim, continuando, né, nessa conversa aqui sobre fake news e tal, o senhor assinou, depois retirou a assinatura da CPMI, das investigações do dia 8. A minha pergunta, né, o senhor estreante, né, o senhor já estava diplomado, mas ainda não tinha tomado posse, né, na verdade, né, dia 8 de janeiro. E aí o senhor sofreu uma pressão desse gabinete do ódio, etc e tal. E eu queria saber qual é a sua visão aí, e aí conversar com os meus amigos sobre essa questão da CPMI do dia 8. Assim, parece que estão tentando inverter a narrativa, porque o governo disse que não queria, era melhor a Polícia Federal investigar, era melhor que continuasse pela via jurídica, e aí a oposição ao governo tentou e o Pacheco tocou a CPMI do dia 8. O que o senhor acha que vai se desdobrar desse assunto aí? Porque é uma questão que parece que agora estão tentando inverter a narrativa, né? Primeira coisa que eu acho, assim, o Bruno, a primeira coisa, eu não sou pautado, o gabinete de ódio comigo tá frito. Porque pra mim... Mas o senhor sofreu mesmo? Teve muita olhar as páginas nossas. Eu sofri de tudo que vocês imaginarem. Mas o gabinete de ódio, pelo menos ele vai marcando a quem ele de verdade não balança. Ódio comigo não funciona, eu não trabalho assim. Eu estudo antes. Se eu tiver errado, se eu chegar à conclusão que eu errei numa decisão, eu sou capaz de corrigir, é normal, é da vida. Não é nem esse o caso, não. Esse caso é o seguinte, eu assinei a CPI
porque eu estava aguardando a movimentação da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. À medida que eles estão cumprindo a obrigação deles de apurar, eu não vejo necessidade de comissão parlamentar de inquérito. Por análise minha. Por quê? De quem é a obrigação de apurar o que aqueles vândalos fizeram? É da Polícia Federal, por tratar de patrimônio público federal, envolve autoridades federais e tem ali também atores que são parlamentares ou um ex-presidente da República, enfim. Você tem todo o envolvimento da esfera federal, é o que dizem. Não estou acusando o ex-presidente de nada, nem deputado de nada. Estou dizendo que é o que está constando. E principalmente o patrimônio público federal e o principal patrimônio que nós temos, que é a democracia. Exato. Então esse é um problema federal. Quando a polícia... Eu fui lá, assino. Fui lá, assinei. Quando você vê a Polícia Federal atuando, quando você vê o Supremo Tribunal Federal tomando as medidas, indiciando 200, eu não tenho mais necessidade de virar órgão apurador. Porque, afinal de contas, a polícia está fazendo o papel dela. Doa quem doer, de esquerda, de direita, de centro. Doa quem doer. Ninguém tem o direito de tentar primeiro ser contra, derrubar a democracia brasileira, que nós estamos em fase de consolidação. Meu pai foi preso na ditadura. Então eu lutarei sempre pela democracia. Eu sei o que é não poder falar. Eu sei o que não poder se comunicar. Eu sei que quando você não pode lutar pelo mais pobre. Saudoso seu Irã, né? Então, assim, não é saudoso, tá bem. Não, tá bem. Eu sei, tá bem. Bem teve demais, um AVC, melhor que a gente até. Teve um AVC, mas tá lá se recuperando. Vem tá, candidato, né? Vem candidato não, esse ele tá só aconselhando. Mas se deixar, ele vem. Então, assim, o que acontece é primeiro atingir a democracia, depois você vai vândalo, quebrar o patrimônio público, coisas históricas, é um absurdo. Então, quando a Polícia Federal e o Supremo tomam o papel dele, eu não vejo necessidade de CPI. Muito bem. Se você perguntar para mim, quando o governo fez manifestação contra a CPI, é um erro. Eu acho que foi um erro estratégico do governo. Eu também acho. É um erro estratégico, deveria ter. Vocês querem CPI? Vamos apurar tudo. Quem não deve, não teme. Exato. Parece que eles estão... Baixou o hype deles quando o Lidberg falou assim, vamos à CPI. Aí baixou. Porque, na verdade, parece que querem como eu perguntei ao senhor, parece que querem inverter uma narrativa de que, como que mais do que provado que os ônibus que estavam entrando em Brasília, e tinha um ônibus, quando o pessoal invadiu Brasília, eu lembro que o governador Caiado de Goiás falou com o ministro, né? Isso é público, né? Que, de fato, eles tinham que fechar a entrada de Brasília porque tinha gente indo para lá para fazer o vandalismo, quebrar tudo, etc. Parece que eles estavam querendo... Agora estão tentando inverter uma narrativa que não faz muito sentido na minha cabeça. Então, assim, eu, por exemplo, eu acho errado. Você fala assim, qual a sua opinião? Eu acho que o governo está errado. Já que querem CPI, façam CPI. Vamos lá, vamos apurar. Eu, pessoalmente, à medida que eu notei que os órgãos apuradores e os órgãos que têm o poder de julgar estavam atendendo às expectativas, fazendo diligência, prendendo gente, quebrando sigilo telefônico, sigilo fiscal de empresa que banca essas bandalhas todas. Quando isso está acontecendo, para que CPI? Agora, o governo não. O governo não tinha que ter se manifestado, é minha opinião, tinha que ter deixado a CPI. Porque agora o que vai acontecer? A CPI vai andar. E aí, meu irmão... Vai ser engraçado. CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Exato. Estarei lá para poder estar junto na CPI, já que ela existe. Deixa eu dar um recado muito rápido aqui. Primeiro fazer uma pergunta a você. Tu fala inglês, Max? Não falo, é uma pena. Já te fechou muita porta? Eu tenho duas recalques pessoais. Não falar inglês e não tocar violão. Duas coisas. Mas nunca é tarde, né? A gente tem um parceiro aqui... Mas eu tenho uma felicidade. Lá em casa, a molecada fala inglês desde novinho. Então, por exemplo, eu já viajei com as crianças de pegar táxi, eles me botando, sozinho com eles me botando no táxi, falando inglês. Já fui ao supermercado lá fora, eles comprando as coisas no meu lugar. Deve ter uma sensação, né? De você dirigir. Então a gente tem um parceiro aqui que é o Descobrindo Inglês, é um rapaz queimadense, muito amigo nosso. Ele montou o curso dele online nessa época e hoje ele já furou essa bolha, ele atende ao Brasil todo. E ele tem um modelo muito legal para quem tem correria, quem não tem tempo.
Eu, por exemplo, gosto muito de esporte. Ele faria algo pra mim voltado pro Professor totalmente esporte. exclusivo, né? Do Então, eu vi Personalizado. época de... Com você, por exemplo, ia te mandar artigos de política americana pra você entender. Entendeu? Quando eu ia era- trabalhar com você coisas que... Quando eu era moleque, assim, tinha muito galera que tirava muita onda com o inglês, era quem gostava de clipe. Então, só se limitava aquilo. Se tu não gostasse de clipe, tu ficava limitado. Então, hoje ele tem essa coisa. Então, é até muito bacana pra gente aqui ter o Descobrindo Inglês como parceiro, porque sempre entra esse papo e quem fala... Eu também não falo inglês, né? Mas quem fala realmente sente a diferença e quem não fala... Ah, que bom. Eu vou Sente, depois mas pegar aí. Então, ó. ó, dá uma olhada. vai estar no QR Code aqui no vídeo aqui. Por favor. É só apertar lá na câmera lá e Não é só 10. pra mim, não. Lá em casa, sim. Aham. A Ana fala inglês com as crianças, né? Eu fico, às vezes, meio triste, que eles ficam os 4 conversando na mesa, né? Aí eu não tô sabendo se tá falando de mim. Ou... Aí, ó, é só apertar lá. Os nossos ouvintes ganham 10% de desconto em todas as mensalidades. Ainda tem um jabazinho aí também. de graça. Lógico. Aproveitando, deputado, a gente está chegando aqui na nossa reta final. Vamos entrar agora nas perguntas do internauta, né? Você Sim. postou um vídeo ontem, a gente teve bastante pergunta, foi um Imagino. pouco difícil sortear. O pessoal vai ficar até um pouquinho chateado comigo, mas não tinha como eu não escolher essa, que é de um amigo seu. Eu não conheço ele não, o tal do Sérgio Baltar. Poxa. Aí eu vou botar aqui para você. Quem é esse cara? Quem? Max, meu amigo Max, nós sabemos que o deputado trouxe inúmeros investimentos para a nossa cidade, como vereador, prefeito, deputado estadual. Agora, como deputado federal, como está sendo e como você imagina essa tua atuação para o município de Queimados? Primeiro, Sérgio, te agradecer o carinho de sempre, meu amigo de 43 anos. Tem aquela história de trocar calça jeans para ir namorar? Não, né? isso eu não vou falar. Não, daqui a pouco. Quem me conhece da minha juventude sabe como é que ela foi, sempre muito bem organizada em todos os sentidos, enfim. Esse Sérgio é uma figuraça, gente muito boa. Além de ser empresário da cidade, Sim. ele tem um jeito peculiar, engraçado a vida toda, bom companheiro, tem o jeitão dele. Quando fica brabo é um problema. Quem conhece somos nós que conhecemos uma vida. Mas é um cara do bem, trabalhador, lutador, tem a personalidade dele, tem um carinho muito grande pelo Sérgio, um beijão no teu coração. Olha, Sérgio, te dizer o seguinte, primeiro assim, o político tem a obrigação de realizar. Você tem poder, você tem que fazer a diferença. Não adianta você passar com a caneta na mão e não deixar o seu legado. Isso aí, mas é ruim, não teve dinheiro. Você tem que ter criatividade, tem que ter dedicação, tem que ter intensidade, principalmente. Então, eu tenho a felicidade muito grande de ter sido vereador. Comecei lá no primeiro degrau, deixei uma marca na Câmara. Não é assim vaidade, não é arrogância, é deixar marca, é buscar a marca todo dia. Igual o atleta que quer ultrapassar Exato. o tempo dele, quer vencer o tempo dele, quer baixar o tempo dele. O nadador é assim, e assim são os caras que são os profissionais que têm esporte coletivo, enfim, a gente quer sempre ultrapassar a nossa marca. Eu fiquei muito feliz de ter sido parlamentar, aprendi muito sendo vereador, tenho um respeito por vereador. Eu tenho muitos vereadores que me apoiam pelo estado afora, tenho muita felicidade grande, eu respeito muito essa função, que é a mais espinhosa de todas, porque está perto da população todos os dias, não é fácil. Uhum. Então tenho uma felicidade grande de ter realizado na Câmara e ter sido portador para poder asfaltar 142 ruas como parlamentar. Não é eu que faço, quem fazia era o Estado, fruto da nossa articulação política. Sim. Então isso é bacana. Ter sido prefeito, ter deixado aqui nesses 2 mandatos uma marca registrada de realização, que eu espero que um dia alguém quebre essa marca, né? Nesse momento ainda não apareceu, mas eu espero sim, que é pro bem da cidade. A gente asfaltou bairros inteiros. Eu olho às vezes, Vinícius, eu vejo os bairros que a gente passou lá atrás, Santa Catarina, se não fosse o nosso time, Parque Santiago, se não fosse o nosso time, ficaria ali pelo outro lado, do São Cristóvão, Valdariosa, tudo foi a gente que fez, o Eldorado inteiro, pro lado de cá, Paraíso quase todo, praticamente todo o Fanchen, tinha 2 ou 3 ruas e o conjunto meio pavimentado, mas o canto de lá, São Francisco inteiro, São Jorge quase todo, Bairro do Carmo todo, enfim, assim... É muita coisa, né? Vai na divisa com Austin, Vila Guimarães, ainda tem uns engraçadinhos que ficam, não fez nada em 12 anos, não sei o quê. Eu, em 8 anos, Deus me deu a oportunidade de mudar a vida de muita gente, sabe? E eu tenho isso como orgulho, de verdade, de ter podido fazer.
E eu digo, mas não é possível ter feito mais, mas a gente sempre quer fazer mais, então sempre faltou muita coisa. Quando eu fiz túnel, o nego me encarnava, que o túnel não servia para nada, hoje está ali, é importante para a cidade. Quando eu trouxe terceira idade, para quê? Quando eu fiz festival de teatro, quando eu fiz os maiores eventos da história, nenhum superou nos seus eventos ainda. Então a cidade tinha alegria, tinha crescimento. Quando eu comecei a despachar lá no Distrito Industrial, mas olha, eu apanhava tanto, ele fica escondido lá, mas não, é para demonstrar o interesse pelo crescimento econômico. Eu passei a despachar do Distrito Industrial. Do Distrito Industrial, as pessoas que tinham que ir lá, tinham que conhecer, tinham que viver. Então, assim, eu sou muito feliz, Sérgio, assim, de ter podido mudar a vida das pessoas de verdade. Não sozinho, mas com a minha equipe, com gente pra caramba ajudando. Então a gente ficou muito feliz, a cidade cresceu, indústrias chegaram, as grandes lojas vieram, a alegria tinha. Tinha sofrimento, porque sempre tem mesmo. Fiz o CETID, que é um centro de referência importante para o Brasil, copiado no Brasil inteiro. A gente arrumou dinheiro para a maternidade, enfim, é muita coisa. E agora, como deputada, canalizei Rio. Sim, sim. Esse é um conceito que não pode parar, o Vinícius. A gente fez o que a gente pôde, que é muito, fizemos o Fanchen, parou ali na Caramujo, no Belmonte, tem que continuar. É erro entrar dinheiro grande nessa cidade e não fazer obra estruturante para acabar com as enchentes, para que as pessoas saírem da região ribeirinha. Fizemos o centro da cidade, agora mesmo consegui dinheiro como deputado para fazer o Rio Abel na Pedreira, ali para acabar com aquele gueto. O deputado, nesse primeiro ano, ele ainda não tem as... Aí como é que você está, assim, entre aspas, se virando no bom sentido para... Sim, primeiro eu mantenho fortemente em investimento nas obras que eu consegui no Estado com prestígio de deputado federal. Eu continuo trabalhando neles, com exceção do Camões, que eu estou intenso agora para voltar, mas eu estou com a obra da Vila São João, está andando, teve empenho agora, teve empenho no Valdariosa. Olha que bacana, eu construí 1.500 apartamentos no governo Lula. Agora eu estou tendo a oportunidade, 13 anos depois, Vinícius, reformar tudo. Bacana. Pô, ficar tudo novinho, bacana. Aí botamos junto o Dom Bosco. Vai tentar mais o Minha Casa Minha Vida, não, para a cidade aí? Não, primeiro eu quero concluir o da Vila São João, Dona Ivone, que é um compromisso do ministro comigo, tem documentação. Não adianta... Não tá parada a obra? Não adianta. Tá parada desde o governo Temer. Então, assim, é um desafio novo. O ministro me deu a palavra, eu tenho documento. Porque amanhã começa... Aí vem um engraçadinho, uma engraçadinha, um sem vergonha, falta mentiroso, assim, fui eu que consegui. Não, eu tenho documento, tenho imagem, tô guardando tudo comigo, porque é o seguinte, que eu não quero amanhã, eu sou assim, eu não tomo nada que é de ninguém, eu não me aproprio de obra de ninguém. Mas o que foi fruto do nosso mandato, eu faço questão de provar. Então eu tenho tudo, fiz isso no primeiro dia do meu mandato, tomei posse, fui lá de noite cuidar. Então assim, tem coisas que eu tô cuidando que a população não sabe ainda. Porque eu, por uma questão estratégica e também para não deixar de fazer, porque daqui a pouco pega uma pedra de tropeço, entra no caminho. Sabe aquelas pessoas que estão aí para amaldiçoar, atrapalha? Não deixa não, porque ele vai ficar mais forte. Não deixa acontecer não, porque ele vai ficar bem com essa situação. Esquece que o povo aqui precisa. População que precisa. Então, eu estou mantendo o ritmo, agora eu estou correndo atrás do dinheiro de Camões, que está parada a obra, precisamos voltar com aquilo. Enfim, e tem muitas coisas fazendo. Agora, tem novidades na área social que eu vou fazer aqui em Queimados. Bacana. Tem uma novidade que vem para cá em março do ano que vem para a Juventude. Juventude vai ficar orgulhosa do trabalho que a gente vai fazer para começar em março do ano que vem, porque as nossas emendas a gente bota em setembro. Então, eu estou botando uma emenda para um projeto para a Juventude maravilhoso aqui para Queimados. Então, a nossa luta continua. Usando a nossa influência no governo do Estado, que a gente tem as nossas defesas, tem a questão do Minha Casa Minha Vida, Vila São João, 1.200 unidades estão paradas há muitos anos, esse pessoal já foi sorteado, tem direito às suas casas, infelizmente as pessoas pensam que era eu que fazia a obra, não é, a União, é o governo federal, tem nada a ver, é o Banco do Brasil, nem a Caixa Econômica não é a gente, mas eu estou lutando para fazer. Tem uma outra grande novidade, uma obra importante que eu estou conseguindo para a cidade, que é um sonho da cidade, mas eu não quero tratar justamente, Vinícius, para não ter pedra de tropeço, entendeu? Que eu conheço como é que essa turma faz. Eles preferem que não faça para não ter vitória política do lado de cá. E é um coletivo, é uma vitória coletiva. O deputado, o diretor ali, eu mandar um abraço pro diretor Clovinho, já bateu no ponto aí que tá chegando no final. A culpa não é minha, Clovinho, eles deixam eu falar aqui. Me chamaram, agora fica ouvindo. Vou te fazer a segunda pergunta aqui, que é do... Lá no perfil... aí, hein? Meio Nossa, eu tenho compromisso. Marinho Rio, o nome do perfil. É o Rodrigo Marinho, né? Ele fez uma pergunta aqui só pra gente fechar com a pluralidade na conversa. Deputado, o que você pensa a respeito do Galeão?
o que pode se pensar nesse cenário que está acontecendo agora no Galeão? Olha, primeiro, parabéns pela pergunta. Porque Queimados não tem aeroporto. Aí você diz, tá cuidando do aeroporto. Pra quê? Pô, as pessoas não entendem, entendeu? Não as pessoas que eu digo, as pessoas mal intencionadas. Você imagina bem, Vinícius, se fechar o Bruno, fechar o Galeão, que representa isso de gente desempregada, de divisas para o nosso estado. É um absurdo do nosso estado. E não tá tendo, né, nem voo internacional. Então, né? assim, eu sou membro efetivo, aliás, sou um dos poucos deputados, sou membro efetivo, titular de 2 comissões. Quem conhece a Câmara sabe disso. 96% dos deputados só tem direito a ficar numa comissão. Eu sou membro efetivo de 2 comissões. Poucos deputados conseguem, porque sobra poucas comissões. Então, eu sou membro da Comissão de Minas e Energia e sou membro efetivo da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E sou membro também da Comissão de Desenvolvimento Urbano, que é que cuida do Minha Casa Minha Vida, que é que cuida de urbanização de favelas, enfim. Na Comissão de Relações Exteriores, nós recebemos lá, eu já comecei o movimento, a Associação das Companhias Aéreas. Quem viu o meu trabalho feito lá esses dias, viu o que eu fiz. Que eu quero saber qual é a definição deles para a gente fazer o compartilhamento de voos. Não dá para fazer o que tentaram fazer, que concentraram todos os voos domésticos no Santos Dumont para privatizar o Santos Dumont. Engordaram, encorparam Vinícius, encorparam Bruno, encorparam bastante voo, ou seja, bastante apelo comercial no aeroporto de Santos Dumont para privatizar o Santos Dumont, sem se preocupar com o Galeão, com o Tom Jobim. E tá lá hoje, você tem um aeroporto grande, tu já tem um terminal fechado, que é o terminal número 1, e você tem o terminal número 2 funcionando com 40% da capacidade. Absurdo. Eu estive lá e tá vazio demais. Você tem um que é fantasma fechado completamente, que é o 1, que era o antigo, que foi modernizado para as Olimpíadas, e você tem o terminal número 2 funcionando 40%, menos da metade. Quem conhece um pouquinho e estuda um pouquinho, e quem já viajou um pouquinho, ou quem estuda, sabe que nós temos um aeroporto como Galeão que pode ser um hub nacional para as Américas. Exato. Como você tem em Atlanta, que você vai para Atlanta e distribui para toda a América do Norte. Inclusive para todos os Estados Unidos. Isso influencia no turismo, no Exatamente, Rio de Janeiro, de emprego. Você tem hoje na Europa um aeroporto. Vai contra o governo federal, né? Você tem hoje um mega aeroporto, que é em Frankfurt, na Alemanha, que é um hub praticamente para toda a Europa, para aquelas cidades turísticas. Você vai para... Não tem cidade hoje, não tem cidade, não tem estado hoje, não tem província hoje na Europa que você não saia de Frankfurt, praticamente. Então precisa estudar uma saída do Galeão agora. Você encorpar o Santos Dumont para ferrar o Galeão? Você imaginou se aquilo for abandonado? Vai servir para quê? E outra coisa, estamos falando de 10 mil empregados. Estamos falando de um sofrimento para o turismo. Se fechar o Galeão, porque ele vai ficar inviável se continuar assim, vai ter que fechar, porque a conta não fecha. Que fechar o Galeão, o que vai acontecer com o estado do Rio de Janeiro para o turismo? Como é que nós vamos receber gente? Da onde? Vamos ter que receber em São Paulo. Chega São Paulo, faz um doméstico para o Santos Dumont? Isso é um absurdo, com o aeroporto extraordinário, seguro daquele. Sendo Rio de Janeiro, né? Então, exatamente. Cartão postal do Brasil. Exatamente. Defender, Vinícius, o Galeão, para mim, hoje, é uma bandeira que eu não abro mão. Não estou preocupado se o engraçadinho, outro dia de Queimados, ele está lá cuidando do Galeão, quanta gente trabalha lá. Olha o turismo, quanto a gente depende. Olha o turismo empresarial do executivo. Olha tudo que isso movimenta o Rio de Janeiro. Então, tem sempre um engraçadinho que faz esse tipo de ilação que não conhece o contexto do estado do Rio de Janeiro. Agora, o deputado, na eleição, o ano que vem é ano de eleições municipais, né? E na última eleição municipal, o senhor veio candidato a prefeito em Nova Iguaçu. E a gente sabe que hoje você já furou essa bolha daqui, né? Você é uma liderança regional, junto com outros companheiros aí, poderia citar uns 3 ou 4 aqui, que capitaneiam de alguma forma essa região aqui. Eu queria perguntar, primeiro, se você pretende, por ter vindo em 2020 lá, vir de novo em 2024 em Nova Iguaçu, e se não, se você pretende vir candidato a prefeito em alguma cidade, e estendendo a pergunta,
que você projeta para Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita? Como é que você vê se lança candidato em outras cidades da região? Olha, primeiro, participar do processo político da região é minha obrigação, né? Eu fui um dos deputados mais votados da Baixada Fluminense. Então eu tenho obrigação de estar no processo político buscando propostas que possam transformar as cidades. Participar do processo político em Queimados, não tenha dúvida. O nosso grupo político, que é uma frente hoje grande, não para de crescer, é normal, ela passa por transformação, um sai, outro entra, graças a Deus, muito mais gente entrando e todo dia, porque entende que a gente trabalha com política de resultado, Vinícius. Eu não tenho medo de cara feia, nem faço cara feia para ninguém. Eu sou prático. Eu faço política de resultado. Que tipo de gestão pode melhorar a cidade em todos os âmbitos da administração municipal? Então nós temos um projeto para Queimados. E o nosso projeto inclui mais velocidade e pavimentação de ruas. Não adianta ficar contando 1, 2 bairros, não. Tem que fazer de larga escala, grandes projetos. Igual nós fizemos. Cadê o programa de canalização de rios? Só está fazendo mais um porque eu consegui no governo do estado. Cadê a geração de emprego? Tá onde? Quem está fazendo? Cadê de verdade programas sociais na área do esporte e da cultura? Socialização através desses mecanismos. Tá onde isso em larga escala? Está onde? Cadê projetos acontecendo? Então a gente tem um programa para a cidade, a gente defende esse programa com unhas e dentes, crescimento econômico, com melhoria de infraestrutura, sempre foi a nossa marca. Então esse sonho continua. E quem quer defender esse sonho vai andar ao nosso lado e nós vamos ter a nossa candidatura. Se eu vou ser candidato em Queimados, por exemplo, olha, eu gostaria que a população compreendesse o quanto seria bacana um prefeito ou prefeita do nosso grupo, de quem defende o crescimento econômico com muita infraestrutura e a área social observada e tratada, quem defende, com o Max, deputado federal. Olha que bacana que seria isso. Eu sou deputado federal fruto dessa cidade, eu nasci aqui, a minha vida é aqui, a minha vida política nasceu aqui. Você imagina, ô Vinícius, Max, deputado federal, um cara que conhece os detalhes dos problemas dessa cidade, com um prefeito desse mesmo time, com as mesmas ideias, com as mesmas velocidades, com as mesmas vontades. Se a gente não vai fazer um trabalho bacana. Então o que eu convido a todo mundo é para estar nesse time, em Queimados. É o time que venceu muito, fez muito, e agora, com um cara que tem a nossa experiência, com o trânsito que a gente tem, que não é ficar aqui, eu consegui esse pouquinho de dinheiro. Não é isso não, meu irmão. A gente trabalha de larga escala. Outro dia teve aí uma matériazinha de um senhor aí, botou aí, conseguimos não sei quanto, botaram aí 30 e poucos milhões e me botaram que eu tive menos. Eu botei uma obra só, diz assim, camarim custou 75 milhões, já é o dobro do que ele disse que conseguiu. Então não dá, a gente trabalha pesado. Então eu fico imaginando um cara do nosso grupo político em Queimados, junto com a gente, que é deputado federal, que conhece a cidade, conhece cada bueiro, conhece cada curva. Então você imagina como é que é bom. Então nós temos o nosso time aqui. E eu quero convidar a população toda para debater com a gente. Nós vamos ter o nosso seminário daqui a pouco, para debater a cidade, com os partidos políticos que querem construir um programa de governo, independente de nome. É lógico que a gente tem hoje um nome muito fluente, uma pessoa preparada, que está andando aí pela cidade, está conversando. Que bom! Mas o que nós vamos fazer agora é um seminário para discutir o que é daqui para frente. Porque para trás nós já fizemos mais que todo mundo. E por isso, em relação a Nova Iguaçu, eu estou à disposição da população e dos partidos políticos. É claro que eu só vou ser candidato numa via que seja importante para todo mundo. Eu não vou ter rota de conflito, eu não quero isso. Eu fui o segundo mais votado lá, estou feliz demais com a performance que eu tive como candidato a prefeito. Foi importante para o meu crescimento político. Esse furar a bolha que você contou tem muito a ver com essa candidatura. Poucas pessoas entendem isso. Que eu fui candidato em Nova Iguaçu não é porque eu abandonei Queimados, pelo contrário, eu continuo fazendo mais que todo mundo. Que tem quase 100 milhões de obra que eu botei, é mais que todo mundo. Né? Então, assim, só que eu tinha que fazer um trabalho para crescimento político, para que eu pudesse colaborar com Queimados agora. Eu só me elegi deputado federal porque a gente ampliou muito. Eu tive 17 mil votos, quase 17 mil votos em Queimados, mas eu tive 90 mil no total. Então é bom que a população compreender que quando eu fiz esse movimento, eu tive quase
73 mil votos fora de Queimados. Não é isso? Se eu tive 17 quase aqui, quase 73 mil votos fora de Queimados. O que foi importante eu ter furado essa bolha de ficar só em Queimados. Porque aí eu vou poder colaborar muito mais com Queimados agora, sendo eleito deputado federal, como eu estou lá trabalhando, lutando. Então, Nova Iguaçu é uma escolha dos partidos políticos, é uma escolha da população. Eu não estou me colocando, eu estou deixando as coisas acontecerem. Diferente de Queimados, que a gente tem um projeto. Aqui nós vamos defender muita cultura, muito esporte, defender um trabalho sério para a terceira idade, como a gente plantou aqui. Enfim, crescimento econômico. Agora, eu estou feliz, sim, estou feliz com outras prefeituras que a gente está lançando. Nosso grupo político vai lançar 11 prefeitos. São 10 e mais o de Queimados. Nós vamos lançar 11 prefeitos. Desses 11, 6 estão avaliados já na reeleição com mais de 70% de aprovação. Significa que o nosso grupo político vai eleger muitos prefeitos. Tá certo? E tô feliz agora, voltei pro PDT, 28 anos depois. Tô leve, coração cheio de alegria, cheio de planos. Seu Irã deve estar, né? Tá feliz. Tá até recuperando mais rápido. Que bom. Foi uma terapia pra ele, né? Mas, deputado, a gente tá encerrando, porque infelizmente vê que o papo passa muito rápido, a gente nem percebe. Eu quero deixar aqui uma lembrança do quintal do Ateliê de Minas, né? Você tem vou nem dizer o prazer, né, de conhecer o Emerson, que aquilo ali é uma figura. Ô, Emerson, olha aqui, ó. Você conhece quem não conhece esse queijo aqui, precisa conhecer. É o capa preta. Esse é o chamado capa preta. Vou dar uma sugestão para você que gosta de queijo, um queijozinho aí. Quem toma refrigerante, toma refrigerante, mas quem toma um vinhozinho, tem uma geleia aqui também, tá vendo? Maravilhosa aqui, de abacaxi com pimenta. Imagina. Paulinho tá ali olhando. Paulinho, eu vou esconder de você. Olha, mas eu quero dar aqui uma notícia boa. Esse queijo aqui, além de você poder estar petiscando ele e tal, com uma torradinha, experimenta botar ele... Emerson, eu vou indicar aqui, hein? Depois você vai vender muito queijo. Porque a melhor coisa desse queijo aqui é você cortar ele em fatias, tirar a capinha preta dele, para não pegar o gosto, e derreter esse queijo aqui no micro-ondas. Aí, ó. É um negócio assim espetacular. É como se eu estivesse fazendo uma provoleta, porque ele é um pouquinho mais forte, esse queijo. Então ele é uma delícia, eu gosto muito. Emerson, que Deus te abençoe. É de gente como você que a gente precisa, empreendedor, gente que acredita nessa cidade. Eu sei que às vezes dá desânimo, mas olha, parabéns, bacana. Obrigado pela lembrança. Hoje eu vou experimentar com força aqui, vou derreter lá no micro-ondas. Eu adoro derreter. Deixa a mensagem pra gente encerrar então, deputado. Agradecer aqui. Um Vinícius já é uma confusão, imagina 2. Ainda juntamos o Bruno, né? Aí vem esse Bruno, que depois eu falo. Eu quero muito agradecer a vocês 3. Parabéns pela iniciativa, pelo carinho. Obrigado. Aos patrocinadores assim, que estão acreditando nesse projeto. Olha como é que a iniciativa privada ela é importante. Acabar com essa demagogia de que não pode ter iniciativa privada. Tem, sem eles não anda, não funciona, não gera emprego. Então, assim, eu estou super feliz. Obrigado pela caneca. Um brinde aí aos coxinhas. eu não falo muito bem inglês, então não vou ficar fazendo drumete. Drumete, a única coisa que eu conheço é aquele que vende na fast food, aí é drumete. Guarda a caneca para quando voltar, porque vai ter outra hora. Agora aqui, agradecer a vocês de coração, parabéns aí pela iniciativa, se comunicar, abrindo a mente da população, trazendo o que deve ser discutido, o que deve ser debatido, sem chapa branca, sem críticas erradas, mentirosas. Isso é que é bacana. E eu fico feliz de ver jovens que querem informar a população. Parabéns pelo nome sugestivo, muito bacana. Vocês vão ficar famosos, mas não como drumete, como coxinha. Deus nos abençoe, a população da minha cidade, o carinho de sempre, conte comigo. Hoje um pouco menos tempo de estar na rua por conta das nossas atividades em Brasília, mas nós estamos à disposição. Eu tenho muita fé de que daqui a pouco a gente está retomando o caminho forte de crescimento dessa cidade, porque o Brasil está passando por uma outra transformação, já a gente vai colher resultado, e eu quero estar perto, juntinho, como sempre tive. Um beijo no coração. Valeu, gente. Obrigado, deputado. Obrigado a todo mundo e até a próxima.